Que a paz de Cristo esteja com você. Mais uma vez estamos aqui para transmitir a palavra de Deus. É o meu desejo que este vídeo te encontre bem e encontre bem também a sua família e tudo quanto você ama. Hoje eu quero falar sobre vontade. É um assunto bem interessante que tem me despertado interesse. Para isso eu vou ler apenas um verso muito conhecido. Em Mateus capítulo 6, versículo 10. Diz assim: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse versículo, que é tão conhecido, está inserido dentro da oração mais famosa da Bíblia, a oração do Pai Nosso, dita e ensinada por Jesus. Foi ele que nos ensinou a orar assim. E eu quero pegar apenas esse versículo, essa parte da oração, para nós falarmos um pouco sobre vontade. Eu confesso a vocês que, depois que fiquei doente, eu comecei a repensar sobre a questão da vontade de Deus. Fiquei doente, como vocês sabem, quase morri, da doença rara chamada Síndrome de Guillain-Barré. E fiquei me perguntando por que foi essa a vontade de Deus. E alguns questionamentos começaram a entrar no meu coração. Será que realmente tudo o que acontece é da vontade de Deus? Certamente que não. Não foi da vontade de Deus que o mundo se tornasse como tornou. Se nós olharmos as mazelas do mundo, a fome, a violência, a pornografia e muitas outras coisas, essa não era a vontade original de Deus. O mundo se tornou assim por conta do pecado. As doenças passaram a existir por causa do pecado. O mal entrou no mundo, entrou na humanidade através do ato de desobediência, ou eu diria ainda mais, de independência que Adão e Eva tentaram ter sobre o Criador. A partir daí as coisas foram degringolando, as coisas foram piorando e o mundo se encontra na situação que se encontra hoje. Mas nós lemos um escrito de Paulo, lá na sua epístola aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, em que ele diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. E isso mexeu muito comigo. Como pode a vontade de Deus ser boa, perfeita e agradável? Como pode acontecer isso na minha vida, sendo que eu passei 65 dias internado, quase um ano acamado, um tempo que, aos meus olhos, um tempo perdido de vida, em que eu passei no vale da sombra da morte. Mas, quando nós olhamos para o escrito de Paulo, quando Paulo escreve isso, em uma outra carta, quando ele escreve na sua segunda carta aos Coríntios, ele revela uma lista de coisas que lhe sucederam durante o seu ministério e durante a sua vida. Ele diz que tomou 5 quarentenas de açoites menos um. Quando os romanos queriam castigar alguém, eles os açoitavam com chicotes. Eram 40 chibatadas. Mas, ao que tudo indica, eles achavam que 40 era demais, que podia matar, e por isso eles davam uma colher de chá. Eles tiravam uma chibatada. Então eles davam apenas 39. Paulo então tomou 5 quarentenas de açoites menos um. Isso quer dizer que Paulo tomou 195 chicotadas durante a sua vida. Durante 5 episódios, ele foi chicoteado 39 vezes. Isso para começar. Paulo também apanhou 3 vezes de vara. Vara
Talvez você já tenha apanhado de vara e sabe o quanto é dolorido. Isso porque apanhávamos de nossas mães, que não eram fortes. Agora imagina tomar uma surra de vara de alguém musculoso, forte. Pois é, aconteceu com Paulo durante 3 vezes. Uma vez ele foi apedrejado, dado como morto. Ficou semi-morto. 3 vezes sofreu naufrágio. E ele continua dizendo que passou uma noite e um dia no abismo. Os teólogos tentam conversar sobre isso, questionar o que é passar no abismo. Alguns pensam que quando Paulo foi apedrejado, ele ficou quase morto, como se estivesse em coma. E talvez tenha sido isso, ou talvez em um dos seus naufrágios, ele tenha passado à deriva 24 horas, ou seja, um dia e uma noite à deriva. De qualquer maneira, pense no frio, pense na dor, pense no esforço de ficar nadando durante 24 horas. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele continua dizendo que sofreu perigo de todas as gentes. Perigo de gentios, perigo de judeus, perigo de estrangeiros e até mesmo perigo que vinha de gente de dentro da igreja. Gente de dentro da igreja que queria matar Paulo, que queria acabar com Paulo, que queria esganar Paulo. Tudo isso em trabalhos e fadigas. Tudo isso em vigílias e trabalhos, com fome e com sede, frio e nudez. E além de tudo, o peso e o cuidado de todas as igrejas que Paulo carregava. Essa é a lista de sofrimentos que ele teve durante a vida, que comparada com o meu sofrimento não é nada, que talvez comparado com o seu sofrimento não é nada. Mas Paulo, ao final da lista, ele diz que se gloria na sua fraqueza. Glorificado seja o nome do Senhor. Paulo, ele pode olhar para trás e ele pode dizer com a boca cheia que apesar de tudo isso que ele passou, ele continua dizendo que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Por mais que nós questionemos, por mais que nós não achemos isso, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Me vem à memória José, ao final da sua vida, quando o seu pai Jacó morreu e os seus irmãos temerosos que José fizesse alguma coisa contra eles, colocasse em prática um plano de vingança de tudo aquilo que eles fizeram contra José, e eles vão conversar com José, com uma história de que o seu pai Jacó pediu para que ele prometesse que não fizessem nada contra eles, ou seja, os seus irmãos. E a fala de José, quando os irmãos falam isso, é uma fala muito linda. José, ele diz o seguinte, ele diz, Deus pegou o mal e transformou em bem. Todo o mal que eu sofri foi para que nós chegássemos aonde nós estamos hoje. Isso é lindo, meus irmãos e minhas irmãs, porque José consegue ver o quadro de longe. José consegue ver tudo. Ele consegue ver um plano todo daquilo que Deus fez na sua vida. Mas nós nem sempre conseguimos ter esta visão completa. Muitas vezes nós temos apenas vislumbres de algo que parece-nos um borrão e não conseguimos enxergar o quadro todo. Eu tenho certeza que a minha doença, ela veio com um propósito. Eu que sempre pedi a Deus um testemunho pessoal de vida. E é por isso que onde eu vou e conto o testemunho, eu brinco com a igreja dizendo, cuidado com o que você pede, que Deus pode dar exatamente aquilo que você está pedindo. Mas hoje eu tenho um testemunho para contar. Hoje eu tenho um trompete para tocar.
O que eu quero dizer com trompete? É que uma vez eu li num livro do Max Lucado, dizendo que Marta, Maria e Lázaro, cada um tinha ali um instrumento para tocar. Maria tocava flauta, ela era uma adoradora, o instrumento dela era leve, ela adorava a Deus, ela gostava de estar aos pés de Jesus. Marta, ao contrário, tocava tambor, porque Marta era do trabalho, ela fazia alguma coisa para Deus, estava sempre trabalhando, né? Como se fosse um tambor, ditando o ritmo. E Lázaro? Lázaro era aquele que tinha um testemunho, um milagre para contar. É por isso que ele tocava trompete. Então Deus me deu um trompete para tocar, um testemunho para contar a todas as gentes. Por mais que eu não entenda o quadro inteiro, eu consigo entender que a doença fez com que eu, de alguma forma, enxergasse um outro eu dentro de mim que eu não conhecia. Um eu que forte, uma força dentro de mim, que se a intenção de Satanás era me parar, ele não conseguiu. Então, esse eu que brotou de dentro de mim com uma força avassaladora, com uma fé resistente, ele tem me ensinado a ficar ainda mais firme com Deus. E eu posso ver isso também na minha esposa, na Patrícia. Eu descobri nela uma força que eu não conhecia. Eu descobri nela uma garra que eu não via. No seu cuidado em relação à minha pessoa, na sua fé diante de Deus, no seu amor em relação a mim, eu conheci uma outra pessoa que eu não conhecia. Então, a doença, talvez ela tenha vindo para me mostrar coisas que eu não conseguia ver. Então, repense nas coisas que acontecem na sua vida e tente ver um outro lado. Tente enxergar coisas que você não enxergava antes, porque talvez seja Deus querendo te mostrar algo importante em que você não está dando crédito. Bom, a gente não entrou no texto ainda. E a pergunta que eu faço, que leva o título da mensagem, é a seguinte: o que fazer quando a vontade de Deus não bate com a nossa? O que fazer? Bom, talvez você já tenha descoberto a resposta através de tudo aquilo que eu já falei. Mas se você ainda não descobriu, então vamos lá. A primeira coisa que você precisa se convencer é de que a vontade de Deus, a vontade divina, ela é sempre melhor nas nossas vidas. A nossa vontade não é melhor do que a vontade de Deus. Por mais que não possa parecer, por mais que as coisas na sua vida tenham dado errado, lembrando que muitas das coisas que acontecem por causa dos nossos erros e dos nossos pecados, mas falando sobre coisas que estão alheias à nossa vontade, que não dependem dos nossos erros. A vontade de Deus, por mais que aconteça alguma coisa que você não entenda, é sempre melhor. O versículo que eu li, ele começa dizendo: venha o teu reino. Ora, se é para vir, é porque é algo que ainda não está possibilitado, não está implementado, pelo menos não totalmente. O reino de Deus já começou. Começa com a pregação de Jesus Cristo no seu ministério. O reino de Deus está presente no mundo, não de uma forma plena, não de uma forma completa, mas nós já temos vislumbres desse reino, porque nós fazemos parte desse reino, porque somos nós, pedras vivas, que fazemos com que esse reino ele seja uma realidade em nosso mundo natural. Glorificado seja o nome do Senhor.
Agora, por que ele não está completamente? Porque este reino, o reino do mundo, pertence ao príncipe deste mundo, ao qual Jesus disse: ele nada tem em mim. E é muito interessante essa palavra. Ele nada tem em mim. Então, o reino deste mundo corre conforme o príncipe deste mundo quer. Ele vai na dissolução, porque ele pertence ao nosso inimigo, ao inimigo das nossas almas, e ao reino que nós estamos acostumados a andar, segundo o curso deste mundo. Jesus veio para que nós deixássemos de andar segundo o curso do mundo. E é aí que o reino de Deus é implantado em nós. E é isso que faz toda a diferença. Porque o reino de Deus é outro. O reino de Deus não é comida e bebida. Porque os homens se matam hoje pelo comer, pelo beber e pelo vestir. Mas o reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus, segundo a Bíblia, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça que nós não vemos ela completamente, mas que ela é prometida, porque o nosso Deus é justo. E um dia ele fará justiça. Glória a Deus. Paz, aquela paz que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. A pessoa olha para você e não entende. Como pode você estar em paz, mesmo quando tudo ao seu lado se desmorona? Quando tudo rui, você está firme, você está de pé. Como pode isso? Essa é a paz que excede todo o entendimento. E é a alegria também. Alegria que eu converto em contentamento, que é você estar contente, que é você estar alegre, independente da sua situação, independente pelo que está passando, porque você sabe que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. É por isso que velório de crente é tão diferente de um velório de uma pessoa não crente. Um velório de crente, existe choro sim, existe tristeza, existe lágrimas, existe saudade, existe também a dor da separação. Mas com tudo isso, existe esperança. Esperança que nós nos veremos em breve. Esperança que nós nos encontraremos de novo. Porque aquele que morre em Cristo, há a promessa que ele ressuscitará no último dia. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, um velório de um não crente, ele tem choro, ele tem tristeza, ele tem a dor da separação, ele tem lágrimas e ele não tem esperança. Porque as pessoas que morrem sem Deus, elas morrem sem esperança. E o versículo continua dizendo: seja feita a sua vontade. Quando nós pedimos para que a vontade de Deus seja feita, é porque nós não estamos satisfeitos com a nossa. Ou não deveríamos estar. Eu não sei você, mas todas as vezes que eu fiz, ou a maioria das vezes que eu fiz a minha vontade, eu me dei mal. Mas quando nós fazemos a vontade de Deus, aí nós prosperamos, aí nós vencemos, aí nós estamos no caminho que Ele quer. E por mais que as coisas aconteçam neste caminho, tudo contribui, diz a palavra, para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que fazem a sua vontade. Tudo contribui, mesmo as coisas ruins, mesmo um assalto, mesmo um sequestro, mesmo uma violência, mesmo uma doença, mesmo uma morte de algum familiar. Todas as coisas contribuem para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, porque nós somos assim em Cristo Jesus. Crescemos e nos aperfeiçoamos a cada dia. Glorificado seja o nome do Senhor. A vontade de Deus é sempre a melhor, embora muitas vezes não pareça. E para terminar, precisamos dizer que o versículo continua dizendo: assim na terra
como no céu. O que quer dizer assim na terra como no céu? Essa é a parte interessante dessa passagem, dessa pregação. Significa dizer que nós desejamos que assim como a vontade de Deus é realizada no céu, ela também seja realizada na terra. E aí vem a pergunta: como é a vontade de Deus realizada no céu? E eu respondo a você: plenamente, absolutamente, de uma forma total e completa. Não existe questionamentos à vontade de Deus no céu. Quando Deus diz, faça isso, o anjo faz. Quando Deus diz, anjo, eu quero que você vá lá e cuide do meu servo, o anjo não vira para Deus e diz, olha Deus, esse cara não vale a pena. É melhor que o Senhor desça fogo do céu e o consuma. Esse não tem jeito. Não, o anjo obedece a Deus prontamente. Por quê? Porque lá a vontade de Deus é feita assim. Então, quando nós oramos assim na terra como no céu, nós queremos que a vontade de Deus seja feita na terra assim como ela é feita no céu. E isso diz muito, porque se a vontade de Deus na terra for feita como é no céu, a terra vira céu. Porque o céu só é céu porque a vontade de Deus lá é plena, é completa e é absoluta. Mas eu concordo que não é tão fácil. É uma oração difícil de se fazer, assim na terra como no céu. Ela não se dá de uma maneira simples. Quando você ora desse jeito, você está pedindo que a vontade de Deus se realize e se concretize sem o menor questionamento. E nós somos muito questionadores. Nós adoramos questionar a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa. Bom, para concluir as minhas palavras, devemos nos lembrar do seguinte. Como eu disse, se nós conhecemos apenas uma pincelada, apenas um borrão num quadro, quando você dá zoom num quadro e até ficar numa determinada, imagina um quadro de uma paisagem onde tem uma montanha, uma cachoeira, um rio, uma casa, árvores, uma rua de terra, um caminho, uma cerca e algumas folhas caídas no chão. Imagine que você dê zoom nessa imagem, chegue muito perto a ver uma minúscula folha e você ainda dê mais um e você vê só o marrom e algumas veias desta folha. É isso que nós vemos hoje. É algo que nós não conseguimos identificar. Nós precisamos nos afastar da imagem para que a imagem se torne completa, para que nós possamos ver o quadro completo. Nós estamos em um estágio da vida que nós só vemos um pequeno borrão. Mas Deus, ele não vê o quadro assim, ele vê o quadro completo, porque ele vê de longe, ele enxerga tudo, ele enxerga o seu passado, ele enxerga o seu presente e ele também consegue enxergar o seu futuro. E ele sabe que a situação pelo qual você está passando hoje é para te aprimorar, é para te lapidar, é para te fazer um crente melhor, porque ele sabe do futuro, ele sabe do que você precisa lá na frente, porque ele enxerga o quadro completo. Nós enxergamos apenas um borrão, mas Deus enxerga o quadro completo. Creia nisso. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, e a vontade dele é melhor do que a nossa, é melhor do que a minha e é melhor do que a sua. Por quê? Porque ele enxerga o quadro completo e nós apenas um borrão. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.
You got to move.